Alô, boa tarde. O tema que nos move hoje, graçando de um espírito otimista, abordo com vocês algo que chamaríamos de sociologicamente correto, politicamente indicado, que é a questão do multiculturalismo entre nós. Vejamos bem, a despeito do processo de grandes migrações que a sociedade vive no século XXI, no início desse século, e viveu na segunda metade do século XX em grandes proporções, o multiculturalismo tem algumas raízes na própria globalização. No entretanto, se tanta coisa ruim abordam com relação ao Brasil, alguns aspectos sobre esse tema nós merecemos algum destaque. Por exemplo, cidades globais, cidades de vários idiomas e sotaques, como por exemplo Paris, Nova York, São Paulo, Londres, entre outras, não é? Isto, para nós, assume uma conotação de normalidade, isto é, os grandes contingentes de estrangeiros que lá aportam para viver. No entretanto, isso é uma particularidade da própria cultura e da democracia ocidental. Na Coreia do Sul, por exemplo, que é tida e a vida como uma sociedade emergente, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista cultural, alguns elevam a Coreia a índices apreciáveis, a Coreia do Sul, na questão da educação. Entretanto, recente pesquisa apontou que a situação merece alguma reflexão. Por exemplo, perguntaram aos sul-coreanos o que os identificava culturalmente, o que eles entendiam como um identificador do processo cultural atual naquela sociedade. E eles responderam: raça, a raça, simplesmente raça. Ora, nas escolas, há uma predominância do ensino atentando para esse detalhe, o da raça pura, coisa que a sociedade humana bem entende e sabe o significado disso. Mas e o Brasil? O Brasil, a despeito de algumas restrições que possamos ter em relação a todo o processo de educação e a própria cultura, a nossa realidade é bem diferente. Por exemplo, o multiculturalismo, não é? No Brasil, nos ocupamos dessa temática e destas reflexões desde a década do ano 1950. Significa dizer que a temática do multiculturalismo, que tem raízes na miscigenação, que nos orgulha, data de 70 anos. Há 70 anos, há 7 décadas, nós privilegiamos, dentro do nosso processo cultural, não é, o orgulho da miscigenação, do entendimento de que nós somos a reunião de muitas culturas e de muitas raças. E, portanto, nesse aspecto, nós estamos muito avançados e merecemos lugar de destaque no cenário nacional e, obviamente, no cenário internacional. Portanto, a crise que se instala agora a respeito da entrada de imigrantes da Venezuela merece o nosso cuidado e a nossa reflexão, porque não corresponde à nossa própria índole de um país multirracial. Portanto, a tolerância agora é muito importante e não podemos deixar que o ambiente político pré-eleições, quando escolheremos então um novo presidente da República, novos governadores, enfim, senadores, nós não poderemos nos deixar levar por esta situação de dificuldade imposta pelos próprios discursos, por vezes radicais. Portanto, o Brasil é um país multirracial, se orgulha disto, reflexiona, estuda e avança nesse sentido. Portanto, corresponde aos próprios anseios da cultura ocidental e da democracia ocidental. Portanto, nesse aspecto, estamos muito bem e merecemos um lugar de destaque no cenário internacional.